matéria trazida pela Mônica Bergamo, jornalista que é conhecida também pelas suas apurações, sempre de primeira, traz ali uma apuração junto aos ministros, que teria gerado incômodo, a decisão do Alexandre de Moraes. No entanto, né, Eliana, parece que o discurso midiático é para dizer: "Não, exagerou, não precisava". Juridicamente, a decisão está embasada, né. Tem um fator político, na minha visão, e isso talvez tenha sido o que possa ter gerado algum nível de tensão entre os ministros. Eu disse isso ontem aqui, que havia e há uma preocupação em não gerar mais tensões de instabilidade entre os poderes, né. Essa tem sido uma característica do Supremo nessas decisões todas. Como é que você vê esse ambiente tentando colocar o Alexandre de Moraes como se ele fosse, de fato, o desenho narrado pelos bolsonaristas? "Ó, ele está se achando o líder, a toga está subindo a cabeça", enfim, como é que você vê isso? Daí eu acho que a gente começa dizendo que, ao contrário do que está sendo dito, de que Alexandre de Moraes pesou na caneta, do ponto de vista jurídico, Alexandre de Moraes aliviou na caneta, porque Bolsonaro sequer preenche os requisitos para uma prisão domiciliar. Então a gente está falando de aplicação da lei. Eu estou fazendo uma abordagem jurídica, certo? Do ponto de vista jurídico, Bolsonaro não preenche os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, que disciplina a prisão domiciliar. Então, quais são os requisitos? Possuir mais de 80 anos, apresentar debilidade de saúde grave, ser o único responsável por criança de até 12 anos de idade, ele não preenche esses requisitos. Então, juridicamente, o Alexandre de Moraes foi muito bondoso com Bolsonaro, porque também, objetivamente, Bolsonaro incidiu nas condutas do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, qual seja, eh, descumprimento das medidas cautelares. Então, falando do ponto de vista de aplicação da lei, Alexandre de Moraes foi, inclusive, bonzinho com Bolsonaro, porque, do ponto de vista legal, ele poderia ter e deveria ter determinado prisão em regime fechado, porque Bolsonaro não preenche os requisitos para prisão domiciliar. Então ele aplicou o princípio da gradualidade da pena, majorou as medidas de, recolhimento domiciliar para prisão domiciliar, mas ele, pela lei, vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas vou usar, pela letra fria da lei, o que caberia seria a prisão em regime fechado. Isso do ponto de vista jurídico. E, com todo o respeito que a gente tem à jornalista Mônica Bergamo, eu acho muito improvável que a decisão venha a ser revista pelo colegiado. Acho muito improvável que a decisão venha a ser revista pelo colegiado, porque isso sim fragilizaria o Supremo Tribunal Federal e aí, no lugar de aplacar a crise institucional, agravaria a crise institucional. Porque aí mostraria que, se meia dúzia de baderneiros que estão ganhando salário para obstruir a pauta do Congresso Nacional ocupam a mesa diretora numa cena patética, colocando esparadrapo nos olhos, nos ouvidos e na boca, exercendo. Isso, aliás, isso foi objeto da nota da Alcolumbre, que classificou a atitude dos seus colegas parlamentares de exercício arbitrário das próprias razões. Isso é conduta delituosa, está na nota da Alcolumbre. Exercício arbitrário das próprias razões. O exercício arbitrário das próprias razões é um delito previsto no artigo 345 do Código Penal. É delito. Está na nota do Alcolumbre. Então, eu realmente não acredito no que a Mônica Bergamo colocou. Acho muito improvável que a decisão do Alexandre de Moraes venha a ser revista pelo colegiado, pela primeira turma do STF. Acho muito improvável, acho que ela vai ser referendada pela primeira turma do STF para justamente evitar esse cabo de guerra, porque senão isso, no lugar de aplacar o acirramento de ânimos, iria incentivar o acirramento de ânimos e a crise institucional.